Vamos ouvir agora e conversar agora com o governador do Maranhão, Flávio Dino, que também participou. Governador, muito boa noite. Aqui, Monalisa Perrone. O senhor me ouve bem para a gente poder começar a conversar, governador? Prazer falar com você, Monalisa. Também cumprimentar o Caio e todos os telespectadores. Prazer é nosso em recebê-lo. Governador, nós acabamos de mostrar que desde a abertura do Expresso, desde as 7h30 da noite, estamos mostrando todo esse tensionamento, né? De um lado, governadores / governador de São Paulo, João Dória. Do outro lado, o governo federal. Acabamos de mostrar também o pronunciamento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. A minha pergunta para o senhor é muito direta. O senhor acha que, como o senhor fez, né, levando essa questão sobre o Plano Nacional de Vacinação para o Supremo, a gente consegue dar um caminho em comum para tantas vozes divergentes, ou isso pode azedar de vez uma questão que coloca milhões de brasileiros desse outro lado também? A busca do Supremo é para garantir a aplicação da lei. A Lei Federal 13.979 permite que haja uma espécie de equiparação de decisões de agências de outros países com a Anvisa. Então, se há segurança e eficácia atestada em nível internacional, essas vacinas podem ser aplicadas no Brasil. E eu adotei, Monalisa, esse caminho, tendo em vista uma frustração. No dia 20 de outubro, nós fizemos um acordo dos governadores com o Ministério da Saúde em torno do Plano Nacional, que é o ideal. Infelizmente, no dia seguinte, o presidente da República desautorizou o ministro da Saúde, disse que quem mandava era ele e que o acordo não valia. Então, se produziu um vazio, uma espécie de salve-se quem puder. O governador de São Paulo anunciou um plano próprio e, evidentemente, nós precisamos, portanto, de uma alternativa. Plano número 1, sem dúvida, o cumprimento da lei e existência do Plano Nacional de Imunização. Agora, se o governo federal não resolver os seus próprios problemas, os seus impasses, nós não podemos ficar parados. E, sem dúvida, aí sim, como alternativa, a busca do Supremo é um caminho de solucionar o principal, com o que eu concordo com você, que é exatamente fazer com que a multiplicidade de vacinas disponíveis cheguem à população. Caio. Governador, o governador de São Paulo, João Dória, lançou um plano, né, próprio, como o senhor mesmo disse, mesmo sem ter a vacina autorizado pela Anvisa e até mesmo a conclusão da fase 3 dos estudos. O presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, o ministro, por sua vez, os seus interlocutores, eu trouxe aqui um pouco mais cedo, consideram isso uma politização também. O senhor considera que isso é correto? Lançar um plano ainda sem ter todos os instrumentos para sua execução ainda em mãos? Eu considero que o governador Dória agiu com o Instituto Butantan em resposta a este desacerto que houve em outubro. Aparentemente, o governo federal optou por uma única vacina, que seria a vacina AstraZeneca, a vacina desenvolvida pela Oxford. E que haveria, portanto, algum tipo de dificuldade com a utilização da vacina chinesa produzida pelo Instituto Butantan. Então, eu penso que esta reação derivou desta ação. O certo é o diálogo, ou por intermédio da política, no Congresso Nacional, por exemplo, ou por intermédio da ação judicial no Supremo. O que não é correto é, eventualmente, nós termos a vacina por intermédio do Instituto Butantan, que não é de São Paulo, é um patrimônio do povo brasileiro, e por preconceitos ideológicos ou partidários, isto não ia adiante. Nós estamos tratando de vidas, de saúde. Então, me parece que nós precisamos, neste momento, usar o que temos. A AstraZeneca está também na fase 3, ou seja, o governo federal anuncia um plano nacional de imunização e diz que terá 300 milhões de doses de vacinas com base na vacina AstraZeneca, que está no mesmo estágio da vacina Butantan.
Então, não há coerência na crítica ao governador Dória, porque, se fosse verdade, o Ministério da Saúde também não poderia anunciar o seu plano nacional com base numa vacina que também não chegou à conclusão da fase 3. Por isso, não tenho dúvida que o conceito principal é a multiplicidade de vacinas, usar todas que possam ser usadas, inclusive a vacina do Butantan, se ela tiver eficácia e segurança. Sim, governadora, a nossa analista de política, Thaís Arbex, também participa dessa entrevista. Thaís? Boa noite, governador. Obrigada, Mona. O senhor decidiu entrar com essa ação no Supremo Tribunal Federal. Mas a minha pergunta é, o senhor acredita que esse caminho ele será de sucesso? Uma vez que o ministro Luiz Fux, que assumiu a presidência do tribunal, tem falado várias vezes rejeitando o que ele chama de ativismo judicial. O senhor acredita nesse caminho? A relatoria das ações sobre o tema está sob a responsabilidade do ministro Lewandowski. E nós vimos, desde o início da pandemia, muita dificuldade de encontrar saídas na via política. E eu, particularmente, não gosto disto. Mas, se nós olharmos o auxílio emergencial, as medidas preventivas, tudo foi resolvido ou no Congresso ou no Supremo. Então, nós temos quase que uma continuidade, um fio condutor. E por isso, Thaís, eu acredito que sim, caso o governo federal mantenha estas premissas equivocadas e uma atitude muito inflexível, acaba que ou o Congresso ou o Supremo vão construir um plano nacional de imunização, porque nós precisamos, na medida em que outros países do mundo estão vacinando, e veja o preço da inércia. Como o governo federal apostava todas as suas fichas na vacina AstraZeneca, nós temos hoje um paradoxo. O Reino Unido não esperou a sua própria vacina e está vacinando com Pfizer, de desenvolvimento dos Estados Unidos. Ou seja, nós estamos numa posição mais atrasada do que o Reino Unido, que não esperou a sua própria vacina. Esta é uma prova a mais que nós temos que nos mover. Vamos lá, então. Agora quem participa é o Fernando Molica. Molica? Governador, boa noite. Ontem aqui no Expresso, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, levantou suspeitas sobre a postura da Anvisa. Ele achava que a Anvisa poderia estar com uma atuação politicamente comprometida, apesar de ser uma agência independente. Eu pergunto, o senhor compartilha dessa visão? E outro ponto, o senhor não confia no Ministério da Saúde para organizar uma campanha de vacinação? Eu confio nos técnicos da Anvisa, como confio no Butantan, como confio na Fiocruz. O problema é que nós vimos que o Bolsonaro disse claramente que quem mandava era ele, que ele ia decidir a vacina. Ora, esta desconfiança do presidente Rodrigo Maia, portanto, está lastreada em fatos, não é algo leviano. Então, nós temos esta situação difícil, em que não há confiança por parte da isenção, repito, não dos técnicos da Anvisa, e o ministro Pazuello, que parece ter, e na minha ótica tem, seriedade na condução do diálogo, está manietado, está tolhido pelas pressões do Bolsonaro. Então, essa é a minha leitura política, e daí eu acreditar que o Congresso e o Supremo acabam sendo as instâncias que, mais uma vez, vão achar a saída para os impasses derivados da má condução do presidente da República. Sim, governador, nós passamos o dia inteiro aqui na nossa programação ouvindo os governadores, ouvindo todos os interlocutores, relacionados a essa questão vital, para o planeta, mas especialmente para o nosso país. Nós estamos vivendo no nosso país um aumento de casos da Covid em várias partes, aumento de internações, restrição de atendimento em hospitais e agora o que a gente viu hoje e está escancarado, inclusive nessa edição do Expresso, é uma cisão entre os governadores. Eu quero colocar aqui para a gente, eu não sei se o senhor ouviu, mas a fala do governador Caiado, ela é exatamente isso. Ele diz, eu fui parlamentar
por 6 mandatos e nunca vi na vida um estado querer sair na frente de outro em qualquer problema que nós tivéssemos nesse período. Como é que a gente vai chegar num denominador comum com governadores brigando entre si, desconfiança sobre a legitimidade do comando do Ministério da Saúde, da Anvisa? O senhor falou agora, eu confio nos técnicos, mas não falou sobre o comando geral da Anvisa. É um ambiente de absoluta dúvida. Como é que a gente vai conseguir dar prioridade para a questão da vacinação, tirando esses ruídos do meio nesse momento? Monalisa, infelizmente você tem razão no diagnóstico, e foi assim desde março, quando indevidamente o coronavírus foi chamado de gripezinha e coisas similares. Então esse negacionismo levou, você tem inteira razão, a essa situação difícil. O que eu imagino é que nós vamos precisar convocar outras instâncias. Daí a ação que propus no Supremo, ou seja, a ação judicial, que alguns até interpretaram mal, como sendo uma espécie de precipitação. Eu vi o próprio governador Caiado criticando, dizendo como o Maranhão vai comprar vacinas. É claro que é meu plano B. O plano A é que o Ministério da Saúde compre e distribua. Agora, com o seu diagnóstico, com o qual compartilho, acho que nós devemos construir este plano nacional, e é isto que eu partilho com a população brasileira, chamando o Congresso Nacional ou o próprio Judiciário, na medida em que há uma condução equivocada de quem tem a obrigação de conduzir o plano nacional, que é o governo federal, conforme a lei de 1975, que é a Lei 6259. Portanto, desde 1975, essa é a obrigação do governo federal. Se ele não cumpre, vamos ao Judiciário, eventualmente ao Congresso, onde também o ambiente não está bom. Por isso que eu entrei com a ação judicial com muita tranquilidade, porque acho que o Supremo acaba sendo, nesse instante, o local onde podemos sair na direção correta, que é conseguir o maior número de vacinas para a população, venham de onde vierem, claro que sempre com segurança e eficácia atestada, se possível, pela Anvisa ou por uma outra agência internacional de igual credibilidade. Lembrando que o ministro Pazuello deixou muito claro hoje, né, no pronunciamento, vou repetir a frase dele também, porque ser literal é a gente não incorrer aí, né, em qualquer dúvida. Ele disse, aspas, qualquer vacina tem que ter registro da Anvisa para ser aplicada. Governador Flávio Dino, muito obrigada por esse tempo aqui. Até uma próxima conversa. Eu espero que na próxima a gente já esteja falando sobre vacinação no Maranhão, vacinação em várias partes e no ambiente de paz e de atitude correta, né, assertiva. Muito obrigada, governador. Uma boa noite ao senhor. Esse é meu empenho, Monalisa, compartilho da sua torcida. Acho que com bom senso e cumprindo a lei, a gente vai chegar onde devemos chegar. Muito obrigado.